Olá, TDIstas! Bem-vindos para mais uma Liga TDI Brasil dessa semana. A todos vocês que são membros da Sociedade Brasileira do Design Inteligente, a vocês que são curiosos e gostam de conhecer um pouco mais a respeito do DI aqui no Brasil, nós estamos começando mais uma liga. E, gente, hoje nós temos um convidado ilustríssimo aqui, nosso querido amigo Antônio Carlos Andrada. O Antônio, que é bacharel em arqueologia e também em medicina veterinária, ele é escritor e é ex-professor de Universidade Federal. Ele, no âmbito de pesquisa, já trabalhou com projetos de arqueologia pré-histórica sobre a colonização das Américas e da datação de ressonância eletrônica. E na Academia de Arqueologia, em relação ao DI, publicou artigos criticando a evolução neodarwiniana relacionado à evolução humana e sobre a possibilidade teórica de que os sistemas orgânicos possam ser trabalhados dentro de abordagens arqueológicas. Tudo bem, Antônio? Seja bem-vindo aí ao nosso programa. Você já Tudo está em bom? casa, fica à vontade. Estão bem? Vamos ver, né? Vamos ver o que vai sair de tudo isso hoje. Eu assim, não estou presente no design inteligente de maneira dentro do movimento do design inteligente, mas acompanho aí desde a década de 90, do final da década de 90. Então, tentei sempre conciliar as minhas questões autodidatas, porque o design inteligente envolve várias áreas, né, além da biologia, mas tentei conciliar esse autodidatismo, então, desde a década do final da década de 90. E vamos lá. Aos poucos vem tomando mais curiosidade, né, Antônio? Vem querendo conhecer um pouco mais, né? Vai dizer que não, é uma abordagem muito importante, né? Para quem não sabe, o Antônio, não sei se eu poderia falar, mas se estiver tudo bem, o Antônio ele tem uma visão filosófica diferente. O Antônio ele é um ateu e a gente respeita isso no design inteligente. A gente também tem muitas pessoas que são, principalmente nos Estados Unidos, que também tem essa visão. E o design inteligente tem o intuito de fazer esse livre debate acadêmico e respeitar todos os pontos de vistas e visões. Eu acho que isso é o mais importante, colocar o pessoal para conversar e discutir e verificar quais são as melhores possibilidades. Então seja bem-vindo, Antônio. Fique à vontade para falar a respeito das suas visões, do seu pensamento. E você aqui é livre para dar suas opiniões, tá bom? Tá bom. O pessoal deve estar curioso, né? Por que o design inteligente sempre está muito ligado a movimentos cosmológicos ligados a religiões ou a visões transcendentais, né? E deve estar curioso porque eu sou ateu, né? Eu sou ateu no sentido de que eu não ativamente contesto a existência de nenhuma divindade. É nesse sentido que eu sou ateu. É claro que eu não sou materialista estrito, né? Até porque as implicações do design inteligente elas vão muito além do materialismo, como a gente está cansado de saber, né? Mas eu não tenho essa visão combativa da religião. É nesse sentido que eu me declaro ateu. Eu não sou batizado em nenhuma religião, eu não tenho, meus pais não são religiosos, eu não tenho práticas religiosas, não faço nenhuma contribuição religiosa, eu não tenho religião. Eu sou ateu nesse sentido. E eu acho que as religiões merecem, como qualquer outra cosmologia, um respeito profundo e um entendimento, né? Quem só pode entender a religiosidade é aquele que está inserido nela, né? Aquele que pratica, ou um estudioso, ou um teólogo. Então, eu acho terrível que esses movimentos neo-ateus aí da modernidade queiram falar tanto de religião, tecer tantas críticas que são extremamente infundadas, tentando criar um ambiente de guerra entre ciência e religião que a gente sabe que nunca existiu de fato, né? Então, nesse sentido que eu me declaro ateu, mas gosto muito das inferências do design inteligente. Acho que tem muito a contribuir com a ciência moderna. Perfeito. Antônio, você fica à vontade, como eu falei, aqui você tem total liberdade para você expressar suas opiniões. O design inteligente tem esse intuito. E, gente, aqui conosco também está nosso querido biólogo Rodrigo Pena. Tudo bem, Rodrigão? Fala, meus amigos, quanto tempo, saudade. Ô, Antônio, seja muito bem-vindo e você me parece, então, que você, como disse o Pondé, né, um ateu não praticante. Não praticante assim, né? Dentro da cientificidade, sim, né? A gente tenta procurar explicações diversas, né? Não só, nem dentro da transcendentalidade religiosa, nem dentro só do materialismo.
Mas a gente tem tantas outras visões, né, inclusive contemporâneas, que podem ser vistas, que mesclam as duas coisas, né, e é um empobrecimento, né, a gente ficar sendo um fundamentalista de alguma área dessa da filosofia, né, de alguma visão filosófica muito estrita. E, gente, nosso grande pesquisador aí que tem um livro gigantesco, né? Esse cara gosta de pesquisar. Célio João Pires, tudo bem, Celião? Tudo bem, prazer estar de volta com vocês. Bem-vindo, Rodrigão. Tá com saudade de você, já fazia tempo que eu não estava por aqui. Antônio, seja bem-vindo, é um prazer estar aqui com você. Aprendemos mais sobre o tema que você vai tratar com a gente. Eu sou um estudioso de carteirinha desde pequeno, 40 anos já faço pesquisa nas áreas aí da TDI e criacionismo, e filosofia faz parte das minhas áreas de estudo, gosto muito, acho que vai ser muito bacana. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Seja bem-vindo. Esperando. Obrigado pela companhia. Bom, gente, então vamos lá. Nesse primeiro momento, então, o Antônio vai fazer uma apresentação. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é os mitos do cientificismo. Para quem não sabe o que é o cientificismo, eu vou dar aqui uma consideração, né? Mas a gente sabe que existe várias interpretações do que poderia ser. O cientificismo ele é uma doutrina, né, que afirma que a ciência ela é superior a qualquer outro saber, né, outro tipo de conhecimento que é usado para compreender a realidade, por exemplo. Então essa é uma doutrina que é considerada, digamos, o definitivo do conhecimento, né, o que vai definir, o que vai dizer o que é e o que não é. Então é hoje que nós vamos conversar a respeito desse assunto e tentar compreender mais a respeito dos mitos. Até eu quero dar o crédito para o Antônio, porque foi ele que sugeriu essa questão, e eu achei muito interessante levar isso para o grande público, porque essa questão é uma questão muito pouco tratada, eu percebo na internet brasileira, a gente vê muito pouco isso sendo divulgado, e quando o Antônio ele sugeriu essa questão, eu falei, olha, Antônio, é uma coisa que você vai comprar briga com muita gente, mas é um assunto de extrema importância, e eu considero que o que ele quer trazer é algo total, digamos assim, é novo para o grande público. Entendeu? Talvez para a academia não seja tão novo, mas para o grande público eu percebo ser algo assim que talvez muitos de vocês não saibam das coisas que o Antônio vai falar aqui hoje. Por isso que eu considero um tema muito importante. Então, nesse momento, Antônio, eu quero colocar aqui a sua apresentação e que você fique à vontade. Nós vamos comentando no decorrer, no final da apresentação, e nós vamos tratando a respeito do assunto, tá bom? Fique à vontade, você está livre. A palavra é sua, meu amigo. Vocês estão me ouvindo direito? Tá tudo bem com o som? Estamos. Ok. Bom, gente, eu conversei com o Carlos, né? E disse a ele que eu vi uma assimetria muito grande. O que é uma assimetria? Existia, por exemplo, na internet, a gente vê muito se falar em ciência, e hoje mais ainda, né? Os temas têm se aprofundado em questões científicas. Por exemplo, a astronomia, né? A gente hoje tem escutado aí a teoria o modelo do Big Bang, e muitos vídeos trazem informações extremamente acadêmicas e aprofundadas sobre esses modelos. E, ao mesmo tempo, eu não vejo na internet, nos canais, nas discussões sobre o que a gente chamaria de demarcação da ciência, ou seja, o que é ciência, o que não é ciência, como a ciência funciona, como é o processo científico, como esse processo, quais as consequências desse processo na visão dos próprios cientistas, como ele se dá na academia, como ele se dá na divulgação científica, como ele quais são os métodos, né, que a ciência usa, e todas essas questões, elas têm a ver com essa palavra que é o cientificismo, porque na internet, apesar da gente não vislumbrar essas discussões detalhadas sobre o funcionamento da ciência, por outro lado, a gente vê, né, muitas discussões que são cientificistas, ou seja, são discussões que tratam a ciência de uma maneira muito superficial e às vezes até caricata, ou seja, falam que uma coisa é ciência ou falam que a ciência é uma coisa. Na verdade, ciência não é uma coisa, né? Ciência é feita por pessoas, é um processo. E tratam e descrevem a ciência como algo que ela não é. Então, na academia, como você mesmo disse, na academia talvez isso não seja novidade, né? As coisas que eu vou abordar aqui hoje, mas os processos científicos, eles estão sendo divulgados ao público de uma maneira muito, muito enganosa, e a ciência está sendo conceituada de uma maneira que ela não é e nunca foi, né?
E a gente vai entender um pouquinho quem são os profissionais da academia que tratam desses assuntos, que eles quase nunca aparecem também na internet, e o que eles têm a dizer, o que eles têm dito, né, desde o século passado sobre a ciência. E essas discussões a gente vai tentar colocar aqui de uma maneira mais didática possível, né? Talvez não tão didática quanto eu gostaria, mas a gente vai tentar ao máximo. Então, aqui, novamente, não vai ser uma discussão acadêmica, né, de uma profundidade acadêmica, mas eu vou tentar trazer de maneira didática esse assunto, uma introdução a esse assunto. Então, o nome da apresentação ficou como Mitos do Cientificismo. Vamos lá. Então, como o Carlos bem colocou, né, a definição aí que a gente tem, não só contemporânea, mas usual, do senso comum do cientificismo, é que essa concepção filosófica, né, que é de matriz positivista. Depois a gente vai entender um pouquinho isso mais para frente. Mas ela afirma, então, que o conhecimento científico ele tem uma superioridade e uma validade universal sobre todos os outros conhecimentos. Que a única maneira de conhecer o mundo é através do conhecimento científico, né? Então, todo o processo cognitivo humano, ele culminou nessa forma de conhecer o mundo, que seria o conhecimento científico. Vamos entender isso entre aspas, né, porque não existe uma única forma de conhecimento científico, a gente vai ver mais para frente, mas culmina, então, nessa grande valorização do conhecimento científico como uma verdade inescapável da racionalidade humana. Então, tem algumas características desse cientificismo que a gente vai observar, seja na internet, seja no cotidiano, seja nas publicações de divulgação científica, né? Então, muitas vezes nós nos deparamos com essas afirmações que a gente está lendo aí, que são afirmações falsas, né? Então, primeiro, como a gente vai ver, primeira afirmação, que é a superioridade do conhecimento científico sobre os outros, como a gente já comentou. O cientificismo também afirma que existe uma forma certa de diferenciar o que é e o que não é ciência. Então, a ciência seria um escopo de uma coisa que seria delimitada, que eu conseguiria afirmar de uma maneira objetiva o que é ciência e o que não é ciência. O cientificismo também afirma que o conhecimento científico ele é totalmente objetivo, né? Ele independe da subjetividade humana, ele independe de processos subjetivos. Então, que eu consigo, através da ciência, conhecer o mundo como ele é, né? O cientificismo também afirma que o conhecimento científico é baseado estritamente no racionalismo, né? E a gente vai também discutir uma forma, a ciência hoje ela é uma ciência ainda em grande medida empirista, né? E os métodos são empiristas, mas a lógica de pensamento é racionalista. Afirma que as explicações científicas são cumulativas, então afirma que desde o princípio da história da humanidade, os tipos de conhecimento que deram origem à ciência, e depois que surgiu a ciência moderna, a ciência foi paulatinamente acumulando conhecimento até chegar aos dias de hoje. Então, isso também não é uma noção correta em história, a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Afirma que a ciência é uma evolução do pensamento humano. Então, a gente vai ver lá atrás, no Auguste Comte, que é desses fundadores dessa matriz positivista, que deu origem a esse cientificismo de hoje, a gente vai ver que ele dividia a cognição humana e o conhecimento humano em fases, né? E o pensamento científico seria essa última fase, seria quase como uma evolução do pensamento, né? Então, os outros pensamentos estão abaixo nessa evolução do pensamento. Então, o pensamento religioso, o pensamento metafísico, ele está abaixo, né? Os mitos de criação, ou seja lá como vocês quiserem chamar, essa matriz cosmológica da antiguidade, ele está abaixo dessa formação de pensamento científico, né? Então, há uma superioridade. Afirma também que a ciência é a única responsável pela salvação humana, e aqui é muito interessante, porque a gente vê nesse movimento do que a gente chamou de neo-ateus, né, esse pessoal que está combatendo algumas formas de ciência que eles não gostam, por exemplo, o design inteligente. Então, eles afirmam que eles têm uma ideologia de fundo nisso, e que essa ideologia é exatamente salvar a humanidade dessas pseudociências ou desses pensamentos perigosos que não são científicos e acabam prejudicando a humanidade, né? Então, a ciência teria essa coisa, ela seria personificada, né? Toda vez que eles falam em ciência, é a ciência, né? E eles personificam essa ciência para dar o sentido de que eles estão imbuídos dessa missão quase sacrossanta de salvar a humanidade dos pensamentos que eles não consideram bons, né? Ou produtivos.
e tomam, então, esses princípios por uma ideologia pessoal e acabam possuindo um comportamento dogmático e fundamentalista, né? Quem é cientificista. E querem combater as outras formas, né, para ajudar a melhorar a sociedade. Bom, eu ouvi aqui numa palestra de um deísta, né? Qual é o nome dele, Carlos? Eu até comentei com você. Você lembra? O Ricardo Marques, se eu não me engano. Dr. Ricardo Marques. Isso, Ricardo Marques. Ele inicia uma palestra e ele fala o seguinte, ele diz, olha, muitas vezes o design inteligente tem combatido o cientificismo, não a ciência, né? Então, eu acho que a importância dessa distinção que a gente vai ver daqui a pouquinho. Se a gente está combatendo um cientificismo, uma forma que não é, na verdade, ciência, é uma paródia da ciência, é uma ingenuidade, né? É uma maneira caricata de você descrever a ciência, então nós estamos combatendo um inimigo errado, né? Nós estamos perdendo tempo, entrando no jogo dessas pessoas que são cientificistas, sendo que nós devíamos estar voltados mais para uma visão mais acadêmica, né? Tentando combater, ou nos inserir, combater não, porque nós não estamos combatendo ninguém, mas nos inserir nas discussões acadêmicas, em vez de ficar combatendo diálogos, discursos cientificistas de internet, né? Então, é muito importante essa visão, né? Nós estamos combatendo um inimigo que não existe e é errado, né? Então, por que é importante diferenciar o cientificismo da ciência, né? Vamos lá. Gente, então, uma palavra que surge aí para a gente entender, eu acho que o público também pode entender isso de maneira muito clara, né? Em primeiro lugar, essa é uma pintura muito famosa, né? Quem não conhece, é chamada Escola de Atenas, é uma pintura do renascentismo italiano, e o Vaticano encomendou em homenagem a um dos papas, não me lembro qual é o papa agora, mas ela mostra, então, a Escola de Atenas, que seria a escola na Grécia Antiga, né? A academia foi fundada em Atenas, e essa escola, então, nós temos exemplos de filósofos gregos clássicos, e temos exemplos de também outras personalidades, alguns são confirmados, outros não, mas o que interessa para a gente é que ela demonstra uma pluralidade de ideias, né? Então, temos aí representantes de várias escolas da filosofia ocidental, denotando uma pluralidade de ideias, né? Essas pessoas todas tinham ideias acerca da realidade, acerca do mundo, muito diferentes umas das outras, né? Não só em termos metafísicos, né? Como em termos objetivos mesmo, né? De maneiras de se investigar o mundo, e de maneiras de entender o mundo através de lógicas muito diferentes. Então, já lá no nascimento, no desenvolvimento da ciência ocidental, muito antes da ciência moderna, da filosofia ocidental, já existia uma grande pluralidade de ideias, né? Então, a diferença entre o cientificismo, que afirma que existe uma única forma de conhecer o mundo, né? E realmente o que é a ciência, dentro da ciência nós temos uma pluralidade enorme de ideias, não só hoje, mas em todo o passado histórico da ciência, é um fator muito importante para a gente entender esse inimigo que nós estamos combatendo, que não é a própria ciência, né? Não é a própria ciência. Então, vamos dar um foco nesse quadro, lá no centro do quadro, que é a parte mais importante da pintura, né? Então, olha que interessante. Relações com a verdade dependem do nosso entendimento filosófico de mundo, né? Então, a filosofia, a gente já vai definir um pouquinho, não dá para definir o que é filosofia, nem o que é ciência, a gente vai ver daqui a pouco, mas a gente vai poder trazer algumas ideias de quão grande é a abrangência dessas definições do que é filosofia e do que é ciência. Mas relações com a verdade, então, se eu digo, eu quero extrair alguma verdade, e verdades são subjetivas, são pessoais, né, nesse sentido, de mundo, eu tenho que ter uma relação filosófica com o mundo, né? E a gente vai tentar entender qual é essa relação filosófica que a ciência tem com o mundo. Então, no centro dessa imagem, vocês estão vendo aí quem são esses personagens, né? Um é Aristóteles e o outro é Platão, né? E se vocês notarem, um está apontando para cima. Quem é que está apontando para cima, né? Platão. E quem está colocando a mão sobre o mundo abaixo, né? Quem está colocando, não, aqui está a verdade, é Aristóteles, né? Então, essa diferença de cosmologia, essa diferença de filosofia, é um dos grandes dualismos
que vem da filosofia ocidental desde a época dos pré-socráticos. E é uma das grandes dualidades, diferenças, que vai fundar a ciência moderna, né? Que vai ser uma das grandes fundações da ciência moderna. Por quê? Aí eu vou contar uma história para vocês muito interessante, né? Uma pergunta para vocês. Vocês sabem por que a ciência, como prática empírica de testes, de experimentos, ela não se iniciou lá na Grécia Antiga, já que nós tínhamos todas essa pluralidade de filósofos tão inteligentes, que até hoje em dia influenciam o pensamento? Por que a ciência, de forma experimental, não se iniciou lá nessa época de Platão e Aristóteles? Aristóteles tinha ainda um germe de experimentação, mas por que a ciência, como um projeto, não começou milhares de anos antes do que ela começa aí depois da Revolução Científica? O que vocês acham? Vamos lá, deixa eu tentar Olha, entender. eu considero, assim, com base dentro da história da filosofia, que é muito subjetivo, né, fazer uma afirmação como essa. O Não, porquê eu que estou perguntando começou. como antes, né? Aham. Olha, Por eu que necessariamente. Tá, o seu áudio está um pouco travando. Você pode repetir? Não, assim, o que vocês já ouviram falar? Não precisa ser uma explicação histórica definitiva, nem existe isso, né? Olha, eu já ouvi falar que, com base, né, nessa mesma argumentação do cientificismo, né, que em razão do conhecimento ser acumulativo, ainda não se tinha um conhecimento necessário para a fundação da ciência. Obviamente, eu considero uma falácia, né, mas eu acho que talvez seja o conceito que é mais apresentado, talvez, né, talvez na grande mídia. Não sei se era isso que você queria tratar? Sim, Eu acho que é outra coisa, eu acho que é outra coisa. Ô, Rodrigo, você se mutou aí. O que passou na cabeça, o que já me passou na cabeça a respeito disso, que já ouvi falar em algum momento, alguma coisa que eu li, alguém que falou, de história dessa coisa toda, que talvez tenha relação com a questão de que havia uma disputa entre os deuses, uma noção de que existia um mundo transcendental, metafísico, e que não seria muito interessante provocar esses deuses. E havia uma certa noção de que esses deuses estavam implicados nas coisas, na materialidade das coisas, nos objetos, nos seres. E quando aparece uma visão, talvez com os hebreus, pela primeira vez, clara, de que havia a proposição de uma criação fora da matéria, possibilitou-se, pelo menos do ponto de vista ético, que as pessoas interferissem na matéria sem ofender os deuses. Porque esses deuses não eram parte da matéria. Eles criaram essa matéria fora da matéria. Isso foi um dos motivos que fez com que, inclusive, muitos historiadores dizem que a origem da ciência experimental está ligada à expansão do cristianismo. Então nós temos aí uma explicação histórica linear, né, cumulativa, temos uma explicação de bases religiosas, né, de cosmologia religiosa. Sério, você tem alguma... Você deve ter, com certeza, já lido alguma coisa sobre isso. Pelo que eu li da filosofia grega, eles estavam muito mais na questão da racionalidade do que da materialidade das coisas. Eles pensavam que o mundo era mais pensamento, tanto é que eles trabalhavam lá sobre os sólidos perfeitos, tudo na imaginação, mas na realidade não se propunham a demonstrar isso. Até tem algumas coisas que eles inventaram de matemática, então era tudo mais na minha cabeça, não estudei o assunto mais profundamente, mas eles estavam tudo mais no mundo da racionalidade, da razão, do pensamento, da forma de pensar a respeito das coisas. Acho que o caminho era por aí. Na minha cabeça, isso que está vindo à minha memória. Sim, a história que eu vou trazer para vocês aqui hoje é mais ou menos uma junção de algumas coisas que vocês disseram, né? Como eu estava dizendo para o Carlos, não tem uma história correta, né? Na história você tem interpretações e na verdade, um sincretismo de várias explicações. Até nisso há pluralidade, né, de ideias. Mas existe os gregos clássicos dessa época, eles acreditavam numa divisão cosmológica de mundo entre o mundo sublunar e o mundo supralunar. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. O mundo abaixo da Lua, né, que é o mundo sublunar, é o mundo onde a gente vive. Né? O mundo onde a gente vive, ele era
material, ele era transiente, ou seja, as coisas estavam em constante modificação, ele era mortal, ou seja, existia início, meio e fim, existia o mundo, ele se degradava, as coisas, elas, mesmo as próprias leis que regiam o mundo, elas acabavam se degradando com o tempo. Havia uma corrupção, então, inerente a essa realidade aqui embaixo. E o mundo supralunar, que é o mundo imaginado além da Lua, né, que seria esse mundo onde era a morada dos deuses, era um mundo perfeito, era um mundo ideal, era um mundo essencial, onde havia uma eternidade, o mundo não se modificava, não era transiente, e então era um mundo onde as essências das verdades elas eram permanentes, né? Vamos dizer assim. De acordo com essa cosmologia, né, não faria o menor sentido você estudar o mundo sublunar, o mundo onde a gente vive, né? Porque qualquer exploração experimental do mundo, onde nós vivemos aqui, o mundo que eles imaginavam, era um mundo que se modificava, né, num caos, era um mundo que não, as essências da verdade não estavam contidas aqui nesse mundo, era um mundo mortal, e era um mundo corruptível. Então, qualquer tipo de experimentação ou de inferência que se pudesse fazer, não se chegaria a nenhuma verdade, né? É por isso que a maioria das escolas, é explicado que a maioria das escolas filosóficas, essa filosofia se desenvolveu tanto nesse berço da filosofia ocidental exatamente por isso. Porque a explicação de mundo, a única parte que existia no mundo sublunar, que pertencia a esse mundo divino, perfeito, era a consciência humana, era o pensamento humano. Essa racionalidade, ou essa maneira de poder analisar e de poder entender o mundo. Então, a contemplação, a filosofia, o mundo das ideias, era um mundo que poderia tocar em alguma das verdades que habitava o mundo supralunar. A investigação da matéria era uma perda de tempo, né? Não se chegaria a nenhuma verdade. Existem outras explicações também, né? Por exemplo, historicamente existe a explicação de que quem era filósofo no mundo ocidental antigo eram pessoas que não trabalhavam com os corpos ou com as mãos, não eram escravos ou não eram pessoas que valorizavam o trabalho manual. Então, jamais a experimentação poderia ter sido possível nesse sentido também, né? Então, jamais um aristocrata, um filósofo iria colocar as mãos em algum aparato para construir um aparelho para trabalhar manualmente, né? Mas isso é uma explicação que hoje em dia já não se considera mais, porque até Sócrates, né? Sócrates vivia como um andarilho, né? Vivia da boa vontade, se é que Sócrates existiu, mas vivia da boa vontade do auxílio de outros, né? Dormia nas ruas, vivia praticamente como um mendigo. Então, na verdade, essa explicação é um pouco falsa nesse sentido. Mas o que eu quero dizer para vocês, o que eu trouxe com essa história, é que quando a gente olha aí Aristóteles apontando para baixo e Platão apontando para cima, a gente tem essa dicotomia de mundo, né? Dicotomia de cosmologias, dicotomia de posições metafísicas, filosóficas. Ou seja, a ciência só existe como empreendimento porque nós acreditamos que esse mundo que nós estudamos é passível da descoberta de verdades, ou da descoberta de alguma objetividade, né? Da descoberta de que esse mundo ele é como ele é. Se nós não acreditássemos nisso, não haveria investigação científica moderna, né? Não haveria experimentação, não haveria nada disso. Então, essa é uma primeira semente para a gente começar a entender que toda a ciência depende do que a gente acredita como filosofia, né? E essas crenças filosóficas, elas não são provadas ou desprovadas como verdade. Elas são crenças filosóficas, né? São premissas. Nós temos que tomar como verdades para poder trabalhar dentro delas, né? Pitágoras não acreditava que a verdade era uma verdade arquetípica, né? Matemática, inalcançável pela materialidade. Antônio, posso só fazer um adendo? Posso só fazer um adendo com base na realidade hoje da internet? Querendo ou não, hoje a internet está interligada em tudo, né? Até antigamente, quando o Bill Gates ele falou que um dia, digamos, ele poderia fazer tudo pela internet, até sacar dinheiro, digamos assim, poder fazer pagamento pela internet, né? Não sacar necessariamente, porque é uma coisa física, né? Mas você poder fazer transações, tudo. O pessoal chamou ele de maluco,
né? Então, assim, como hoje está tudo interligado à internet, as informações que você tira, a maioria das vezes, você nem vai mais na biblioteca, existe biblioteca online, praticamente tudo interligado à internet. Eu quero trazer para esse campo. Você falou sobre sempre uma premissa filosófica que vai ser anterior à ciência. O que eu percebo hoje, e aí eu faço uma crítica a esse pensamento naturalista que se tem hoje, aonde você tenta exterminar qualquer indício filosófico antecessor à ciência, como se a filosofia ela não existisse. É como se, vou dar um exemplo, quando eu falo, por exemplo, isso é uma questão filosófica, o pessoal, se é filosófico, os cientificistas, porque tá cheio de cientificista na internet. Não, mas então isso é bobeira. Filosofia pode ter filosofia para qualquer loucura. Sempre trazendo um demérito para a filosofia, como se a filosofia não fosse, digamos assim, quando levada a sério, algo extremamente importante. Assim como a ciência, se não for levada a sério, pode ser usada para qualquer bobeira também. Então, eu só quis trazer esse adendo para você talvez comentar nisso mesmo que você nisso que você está falando, a importância da filosofia, né, que a gente tem para a construção da ciência. O que hoje, isso eu posso te garantir, tá? Você pode depois até olhar no YouTube em geral, nas redes sociais, como a filosofia ela é combatida como um sistema de pensamento. Apenas sendo a ciência, digamos assim, o único meio para explicar as coisas. E como se a história da ciência fosse excluída. As pessoas não conhecem a história da ciência, não conhecem a filosofia da ciência. E eu acho que isso que você falou é muito importante. Digamos assim, desmascarar, trazer à tona a importância disso. Eu vou, mais para frente a gente vai abordar esses assuntos. Eu vou voltar a esses assuntos, Carlos. Antônio? Oi, pois não. Só um comentário aqui a respeito do que você falou, dessa história interessante que eu não conhecia, que eu vou falar aqui nas minhas palavras. Abaixo da lua e acima da lua, né? Como se fosse isso. Essa visão, eu não conhecia essa visão, realmente, essa perspectiva de mundo que desencadeia todo o resto, né? Como você colocou. A base de tudo é uma perspectiva filosófica, que nos coloca capazes de imaginar o que é ciência, o que não é, né? As delimitações do que é, o que não é, até crer que pode haver uma delimitação ou não do que é ciência, do que não é ciência. Você colocou isso muito bem. E me lembrei do seguinte, que nos tempos, lá no início do cristianismo, acho que no primeiro século, assim, que depois da aparição, né, de Cristo, da vida de Cristo, tudo que a fundação, de fato, do cristianismo, a partir do judaísmo, existiam essas correntes, né, dos gnósticos. E me parece que uma das coisas que eles criam pode ser semelhante a isso aí, pode ser uma herança disso aí que você falou, que talvez tenha a ver com essa, talvez, rejeição em mergulhar na experimentação, que eles entendiam que a matéria era inerentemente má, que tudo que era matéria era ruim, não era bom. Sim, isso é verdade. Várias escolas filosóficas durante a história, né, trabalharam essa dualidade. Essa é uma das dualidades mais importantes do pensamento. Desde as escolas orientais até as escolas ocidentais, as cosmologias indígenas trazem essa dualidade, né? Inclusive, ela se reflete na própria dualidade corpo e alma, né? Ou corpo e espírito. Ou seja, há uma separação entre substâncias, entre metafísicas diferentes, daquilo que pode ser percebido como corpo, da matéria, e daquilo que pode ser percebido como esse espírito que é a consciência, que é a mente. E essa dualidade, ela permanece até hoje, né? E ela é vista até hoje, até nos experimentos mais recentes da nova física. A gente vai chegar nessas histórias todas com mais detalhe. Aí. Se der tempo, a gente chega em tudo isso. Mas essa dualidade, ela permanece até hoje. Então, essa cena que vocês estão vendo aí é importantíssima, né? Que é o centro da escola de Atenas, que é um apontando para cima, né? E o Aristóteles aí apontando para baixo. E a partir desse momento, então, essa figura que vai apontar para baixo, que é a escola aristotélica, é que vai acabar dominando, né? Até o final da época medieval, entrando até bastante no Renascimento, domina até hoje a escola ocidental filosófica com relação aos procedimentos de investigação da realidade. Vamos seguir, vamos lá. Então, assim, conclusão. Desde o momento que eu acordo até o momento que eu vou dormir,
Qualquer ser humano na história da humanidade, desde o momento que acorda até o momento que vai se deitar, aquilo que ele acredita que é o mundo, aquilo que ele acredita que ele é, e como o mundo funciona, que vai determinar todas as suas ações. Isso que a gente chama de cosmologia, né? Que a história da ciência moderna chama, às vezes, de cosmogonia, quando se refere a mitos de criação ou mitos religiosos, né? Mas eu vou chamar tudo de cosmologia, porque, para mim, não há uma separação muito clara entre essas coisas. Então, a cosmologia que as pessoas têm, uma sociedade tem, os indivíduos têm, que são essas histórias sobre as origens, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, como o mundo funciona, esses 4 aspectos que a gente chama de cosmologia, os psicólogos chamam de superestrutura mental, né? Seja ela consciente ou inconsciente, essa cosmologia vai determinar as ações desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir. Por isso que é muito importante, né, a gente entender que as nossas ações, a nossa maneira de ver o mundo, e tudo que a gente faz nele depende de premissas filosóficas, daquilo que a gente acredita que o mundo é. Muito antes de surgir ciência, muito antes de eu virar cientista, muito antes de eu investigar, e isso vai influenciar quando eu vou formular teorias, hipóteses, enunciados, para investigar o mundo. A gente vai ver mais para frente isso. Então, lá, vamos olhar essa imagem. Então, eu trouxe 2 exemplos para a gente fazer reflexões, tá? Não são exemplos, são reflexões que não são reflexões científicas, né? E nem poderiam ser, e nem se deseja que sejam reflexões científicas. O que eu quero é exatamente o contrário, reflexões que envolvam não só a razão, mas a subjetividade também. As emoções e a humanidade que a gente tem dentro da gente. Então, exemplo 1, né? Se um filósofo como Pitágoras ou Sócrates olhasse, ou um pré-socrático que não fosse da escola atomista, né? Olhasse para essa imagem, né? Esse sujeito aí, eu acho que o da esquerda é o Dan Fisher e o outro é o Raymond Brown, né? Esse é um microscópio de fotoelétrico, né? Só para a gente situar o que é. É um microscópio fotoelétrico. Se esses filósofos de uma escola idealista, que acreditavam que esse mundo não é passível da descoberta de nenhuma verdade, eles olhassem para um equipamento desse, e lhes fosse explicado que a ciência moderna, ou o nosso tempo, os pensadores estavam extraindo verdades através de toda essa mecânica, desse aparato todo, o que vocês acham que eles concluiriam? Se eles fossem honestos, eles mudariam de opinião. Será? Vamos lá. Eles têm a premissa de que a investigação desse mundo material não leva a verdade absoluta nenhuma. Não, verdade absoluta, tudo bem, mas algumas verdades. De qualquer forma, você observando as coisas, hoje, no nosso pensamento que está mais enraizado nessa ótica, você percebe que existem coisas palpáveis, coisas que podem ser definidas, não apenas no campo das ideias, não obstante as ideias é que dão as definições de nome, de funcionamento dessas coisas. Mas mesmo que desse outros nomes e outros tipos de funcionamento, não alteraria essa realidade material, vamos colocar assim. Então, acho que realmente eles teriam que rever os próprios pensamentos, porque você poderia mostrar coisas que eles não imaginavam. Ou quem já imaginava que existia átomos ia achar que estava certo, né? Então, ia ter uma predominância de um pensamento sobre o outro. Sim, gente, assim, eu não estou tentando direcionar a conclusão de ninguém, não, tá? Não é isso, não. Tem que até avaliar qual é a escala desse tipo de equipamento capaz de, digamos, atingir, né? Qual é o tamanho da escala capaz de atingir? Por exemplo, a metodologia usada, né? Teria que verificar de forma, digamos assim, mais completa, né? Qual é a escala? Quando eu digo escala, eu quero dizer até onde aquilo consegue obter informações para dizer o que é e o que não é. Entendeu? Mas assim, é isso que eu estava tentando dizer. Eu não estou tentando forçar uma conclusão em vocês, não. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu estou fazendo um outro tipo de pergunta. Eu estou perguntando, baseado na fundação cosmológica, na crença de que idealista, de que esse mundo aqui é um mundo de percepções, nós com os nossos sentidos conseguimos perceber um mundo, ele é ilusório, ele não vai me permitir chegar a nenhuma conclusão sobre verdades, no sentido de que todas as minhas percepções, seja através de instrumentos ou percepções inatas, elas não vão me levar a concluir, a acumular conhecimento sobre nenhuma verdade.
Essa é a pergunta que eu estou fazendo. A minha conclusão é que, se esses filósofos fossem fiéis à sua cosmologia, eles achariam absurda a ideia de que alguém vai conseguir concluir alguma verdade com um equipamento desse mesmo, que fosse para eles algo completamente fascinante. Então, a cosmologia de mundo é muito importante para a gente tentar entender isso, a validade da ciência. A ciência só tem validade, nesse exemplo número 1, porque ela tem uma validade intrínseca. Os experimentos e os aparelhos que nós construímos, eles são reflexos do mundo das nossas ideias, desse mundo cosmológico de que é possível extrair verdades desse mundo que a gente observa através, por exemplo, dos nossos sentidos, né? Quando eu vou construir um aparelho desse, eu tenho que usar os meus sentidos, eu tenho que fazer observações, eu tenho que concluir através de observações que os nossos sentidos nos indicam que são físicas, que são materiais, e todos esses conceitos que eu vou criando a partir do momento que eu falo, não, a realidade física existe. Se eu disser que a realidade física, mesmo que ela exista, ela é corrompida de qualquer sentido absoluto de verdade, eu olho para um aparelho dele e digo, esse aparelho é inútil, né? Filosoficamente. Tá? Então, a validade da ciência, de uma maneira intrínseca, ela já está ligada a uma ideia filosófica de mundo, uma ideia de mundo, uma cosmologia de mundo. Foi essa pergunta que eu fiz, né? Com certeza. Entendi e concordo 100%. Agora que você retomou a explicação, mas eu continuo pensando que esses seriam grandes cabeças duras, se eles se deparassem com esse maquinário, né? E a gente mostrasse para eles que isso aí tem uma explicação da realidade palpável. Eu não estou vendo Wi-Fi passar aqui, mas eu estou vendo que tem uma informação que aparece na minha telinha. Eu não estou vendo, não é isso aquela história. Eu não vejo átomo, mas eu não vejo elétron, mas eu tomo choque. Então, eles seriam muito cabeça dura. Esse é aquele cara que seria um fundamentalista mesmo, filosófico. Que não quero mudar o que eu penso, eu não quero mudar as minhas crenças, a minha visão de mundo, a partir de nada. Eles partiram de uma visão filosófica que não permite essa mudança. Tipo, não há nada que a gente... Ele está negando a própria existência dele, na verdade. Eu posso não existir, eu sou o sonho de um gigante. Ele está negando a própria existência dele, né? Se eu estou negando a minha própria percepção, eu estou realmente impedindo o futuro de qualquer coisa além disso. Então, eu entendo que romper isso produziu uma mentalidade capaz de gerar ciência, desse tipo de ciência. Porque eu entendo que existe uma realidade externa e que eu posso chegar até ela. Então, essas reflexões são importantíssimas nesse momento, porque eu estou tentando trazer uma armadilha para vocês perceberem que existe um germezinho de cientificismo dentro de cada um de nós, né? Quando você diz que você... Cosmovisão, né? Por isso que eu gosto da metodologia do direito, né? Quem iniciou a faculdade de direito sabe que nas primeiras matérias, no primeiro módulo, você já aprende a famosa palavra depende. Chega a ser engraçado, porque quando você chega lá, o professor pergunta alguma coisa, você pergunta uma coisa, o cara fala assim, depende. Como assim depende? Você não tem uma resposta para isso? Não, depende. Aí, quando você vai estudando, você vai entendendo que existem tantos fatores e tantas possibilidades que depende sempre, às vezes, é a melhor resposta. Então, não esperem de mim mais do que um depende hoje aqui. Essa sua armadilha eu vou combater com o direito. Brincadeira, né? Brincadeira. A gente chama de cosmovisão, essa visão de interpretação do mundo, que você tem baseado no seu conhecimento, na sua vivência, na sua realidade, você tem uma cosmovisão. Você está colocando como uma cosmologia, né? Acho que tá adequado. O marco teórico, né, Célio? O seu marco exatamente. teórico, tudo aquilo que você aprendeu, construiu, você se construiu de conhecimento, seja da sua infância, da sua vivência, aí vai ter várias correntes filosóficas que vão explicar como se adquiriu esse conhecimento, né? Sobre a natureza do homem. Então, assim, é muita informação, mas eu entendi onde é que o Antônio quer chegar. Vamos lá. Não vou tomar muito tempo dele. Isso. É muito difícil a gente perceber isso, porque nós crescemos numa visão cientificista. Nós fomos educados numa visão cientificista, nesse sentido. Não estou colocando como isso é bom ou ruim, nesse momento. Mas nós crescemos numa visão cientificista, no sentido de que o conhecimento científico ele é análogo à verdade. Né?
a única verdade. Então, nós crescemos um pouco. Claro, eu não estou falando eu estou falando da educação formal que nós tivemos na escola. Escola, faculdade, concordo, exatamente. Todos nós temos essa cosmovisão cientificista. Não, eu não tenho. Então, eu não tenho. Eu não tenho e posso justificar. Não tenho. É isso que a gente chama, Célio, de imago mundi, a imagem de mundo. Né? Uma às vezes é inconsciente, né? É inconsciente. Quando o Rodrigo tentou explicar que esse aparelho geraria curiosidade, por exemplo, num Pitágoras, ele novamente se reportou aos sentidos. Ele falou, olha, existe uma coisa palpável, que ele ficaria fascinado de ver que é palpável. Esses caras da antiguidade, o sentido para eles era a pior ferramenta que você poderia usar. Esse sentido do tato, da visão, da audição, né? Para você usar para poder investigar o mundo. Eles execravam isso, eles fugiam disso, né? Então, a gente tem esse germe do cientificismo dentro da gente que a gente precisa trabalhar, porque a gente toda hora está voltando nele. Nós fomos criados nessa imago mundi, nessa imagem de mundo, em que a ciência tem um valor absoluto sobre os outros conhecimentos. É muito ressaltado para o pessoal que pensa sobre isso, dada ao sucesso que a ciência moderna, amparada nos fundadores, matemática, física, etc., trouxe para a humanidade a tecnologia, o desenvolvimento, a organização, até a vida mais longa agora com remédios e outras coisas, que a ciência assumiu um status de cientificismo, efetivamente, como salvação da humanidade. Então, outras visões discordantes normalmente seriam execradas como os antigos filósofos execravam os próprios sentidos que davam a visão de mundo deles, né? Porque se eles não tivessem esses sentidos, eles não teriam nem visão de mundo, né? Sim, é por isso que a gente fala nessa imago mundi como uma questão pluralista, né? Então, eu tô tentando direcionar aqui uma conclusão de reflexão, mas existem muitas, né? É como eu mostrei para vocês, lá na antiguidade também existia uma diversidade imensa de pensamento. E dentro de uma única pessoa existe uma diversidade imensa de pensamento, né? Então, assim, vamos seguir em frente. Eu vou voltar depois nessa questão da tecnociência, Célio, para a gente discutir se isso é um mito ou não. Que foi a ciência que melhorou a vida da humanidade nesse sentido. E se isso justifica a validade da ciência. Eu vou voltar nesse sentido. Vou só terminar aqui os dois exemplos subjetivos. Vamos lá. Então, qual é o segundo exemplo subjetivo? Esse é mais subjetivo ainda. É algo que está muito em conflito hoje na sociedade, né? A sociedade moderna, frente aos movimentos pós-modernos que estão tentando desconstruir, o que é o tripé da modernidade, do pensamento moderno? É razão, objetividade e verdade. Então, a gente tem aí, nos últimos 60 anos, ou até mais, né, nos últimos 80 anos, se começou a ruir esses conceitos de que existe um intrínseco valor na verdade, na objetividade, na razão. E muita subjetividade humana tem sido revalorizada. E existe, e a ciência tem caído muito, a autoridade da ciência também, nesses últimos 60 anos. Então, existe também um reacionismo. Esse movimento pós-moderno é uma reação ao que foi o positivismo lógico, né, ou o cientificismo, no final do século XIX, durante quase o século XX todo. Mas aí a gente tem o exemplo 2, né? Então, a ciência também tem que ter uma validade extrínseca, né? Ou seja, de fora da ciência, de fora do programa da ciência, de fora do processo, dos métodos dos enunciados da ciência. Olha só, por exemplo, o Dalai Lama tem essa frase, que é uma frase muito interessante, que ele fala lá: mentes brilhantes também podem trazer grandes sofrimentos, então é preciso educar os corações, né? Que é uma crítica à educação ocidental, onde a gente faz uma educação materialista, técnico-científica, né? Deixa eu ver se eu trouxe o próximo slide aqui. Aqui, ó. Então, é bem diferente da nossa lógica civilizatória, onde nós fomos criados, e que até hoje ela prevalece como hegemônica, né, nesse sentido. Então, ela é tecnocrática, ela é instrumental, ela é mecanicista, né? Então, esses são os valores filosóficos da sociedade ocidental, ou praticamente globalista hoje, né? E é importante também esse componente subjetivo da ciência, né? Então, a gente vai ver mais para frente que a ciência não é só uma empreitada objetiva, ela é extremamente subjetiva.
E a gente vai ver mais para frente que, na história das ciências, a maior parte das grandes descobertas científicas, os pontos de virada na ciência, eles foram para frente não por causa da racionalidade ou da objetividade, mas por causa da subjetividade humana, né? Então, isso é muito interessante. E a gente vai ver um pouco mais para frente isso. O que vocês acham aí dessa reflexão do Dalai Lama? Vamos abranger um pouquinho aí. É muito, muito bonito isso. Cara, eu não sei se eu posso falar muito, porque assim, eu tenho minhas críticas ao Dalai Lama, entendeu? Então, assim, não vou entrar no mérito, não é o objetivo aqui. Mas a frase é boa. A frase é boa, eu concordo com você no que você falou. A afirmação ali é interessante. Mentes brilhantes pode ser perigosa, né? Você tem muita gente que tem uma genialidade e usa isso para corrupção, coisas erradas. É importante educar o coração. Obviamente, educar às vezes pode ser subjetivo, porque você não sabe necessariamente qual é o tipo de educação que está sendo dada, né? Mas talvez trazer a tolerância, o respeito. Eu acho muito interessante. Eu acho que talvez o que ele queria trazer aqui era algo bem positivo mesmo, de trazer harmonia, respeito. Eu acho que essa é a minha interpretação do que ele está falando aqui, né? Mas eu não acho errado o que ele está falando, não. Também ele traz essa questão da harmonia, do equilíbrio, né? Porque ele é budista, né? Então a gente tem que ter equilíbrio entre... Quem é esse do lado dele ali que eu não reconheci? É um lama mais antigo, não lembro o nome dele. Não tenho... Sobre a validade da ciência, ela não é autovalidante, ela realmente precisa de uma validação externa. Como a matemática também não é autovalidante, ela precisa de uma validação externa. E essa validação externa que é o grande problema atualmente, que o que a gente vê no cientificismo é que ele seria autovalidante, ele existe por si mesmo. E ele precisa de alguém que valide, um cientista, as pessoas, enfim, alguém que faça externamente, diga, não, isso está bom, isso está ruim, isso funciona, isso não funciona. Ele não é autônomo, sozinho. Deve ter uma palavra própria para isso, né? Sim, é exatamente isso, né? E aí, bom, concluindo esse exemplo 2, é preciso entender também, a gente falou sobre benefícios da ciência, aos malefícios da ciência, né? Então, nesse sentido que eu acho que mentes brilhantes podem trazer grandes sofrimentos. Um exemplo, por exemplo, que nem você falou, tanto na saúde, né, para salvar vidas, como também pode ser numa guerra, para tirar vidas, né? Eu acho que talvez seja o exemplo ou mais... na questão ambiental, né, na poluição, na questão de superpopulação, né, há malefícios diretos e indiretos da ciência, como há benefícios diretos e indiretos da ciência, do conhecimento científico, ou da aplicação da ciência, né? Mas essa visão, que é uma visão mais holística sobre o mundo, que traz o budismo, por exemplo, nessa afirmação do Dalai Lama, que a gente está interpretando aqui de diversas maneiras, mas essa visão mais holística também é uma visão cosmológica, metafísica, que tem sido muito pouco trabalhada na ciência ocidental e que está sendo resgatada hoje por muitos movimentos acadêmicos, né? Depois a gente pode discutir um pouco sobre isso. Esse holismo, né? Que a ciência tem que ser vista, os processos têm que ser vistos como globais, né? Não só no detalhe da especialidade, naquele momento, ou naquele fenômeno específico. A gente vai discutir isso mais para frente. Então, é aquilo que o Carlos falou sobre... Vamos entrar, então, agora em algumas outras reflexões mais específicas do cientificismo. É aquilo que o Carlos disse, né, no início. A maior parte dos cientistas, eles são cientistas, eles não são filósofos, né? Então, eles fazem ciência, eles não têm obrigação de conhecer filosofia, deveriam conhecer filosofia, mas eles também fazem filosofia e fazem ciência ao mesmo tempo, quando estão fazendo ciência. Mas se declaram apenas cientistas, né? E a maior parte deles não tem a menor noção de que existem... A gente vai entrar em detalhes sobre alguns pressupostos específicos da filosofia na ciência. A gente vai começar a detalhar isso melhor, mais especificamente, daqui a pouco. Mais à frente. Mas os cientistas, eles não têm essa noção, muitas vezes, cientistas que são mal informados ou são mal formados, de que existem pressupostos metafísicos que regem a atividade científica, né? Então, como o Carlos falou, a maior parte dos cientistas, eles têm desdém pela filosofia, porque eles não a compreendem e não imaginam que isso cause impacto nenhum no fazer da ciência, né? Sabe o que eu percebo? O pessoal não consegue nem diferenciar o que é metafísica de sobrenatural. Eles acham que é a mesma coisa.
entendeu? Sim, tem gente que acha que metafísica é a tradução da palavra, que metafísica significa além da física, algo que está tão além da materialidade que é uma coisa extrafísica, né? Isso, porque assim, é uma confusão muito. O maior problema que eu percebo, isso aqui Antônio, digamos assim, há muita falta de conhecimento do que é o termo usado. Não se sabe necessariamente o que é aquele termo. Então, há muita confusão a respeito do. Por exemplo, assim, é como você falou, e aí eu concordo plenamente. Há tantas correntes, né? Eu vou usar esse termo correntes, né? De marcos teóricos, cosmovisões que aprendem a pessoa, que ela já não consegue mais ter espaço, memória RAM liberada, para tentar, digamos assim, adicionar mais informação, às vezes que pode até desconstruir um pensamento. Eu, por exemplo, tinha pensamentos que eu tinha há 2 anos atrás que eu mudei totalmente. Que assim, eu percebi que aquilo não tinha uma validade como eu achava que tinha. Mas muitas pessoas vão ter esse problema de, às vezes, se desconstruir em relação a algumas coisas que estão interligadas à sua cosmovisão. Sim, o que eu quis dizer com esse slide, eu também vou tentar resumir um pouquinho esse slide. Essa falta de interesse dos cientistas pela filosofia, a gente vai ver um pouquinho mais para frente um pouco como é que se dá isso, mas ela acaba fazendo com que esse cientificismo, principalmente de internet, ele aflore de maneira muito, muito viral e muito visceral também, muito, muito forte. Porque as pessoas não têm conhecimento de filosofia, elas acabam dizendo a seguinte premissa, por exemplo, elas dizem, olha, a ciência ela se valida em si mesma, né? Na descrição das suas metodologias e na descrição das suas descobertas ou da validade dos seus enunciados. E, na verdade, isso está completamente fora do que hoje a gente conhece como conhecimento acadêmico, né? Então, a gente vai ver um pouquinho mais para frente como é que essa questão se dá no detalhe. Então, a maioria dos cientistas, aí por fim, eles presumem que existe uma inexistência de postulados filosóficos que regem a ciência, ou que, se eles existem, eles são irrelevantes ao fazer científico, né? Então, essa é mais ou menos a opinião que a gente vê na internet. Não vou perder meu tempo falando de filosofia. Aí eu trouxe um exemplo muito interessante, que é essa afirmação do Richard Feynman, que é um dos maiores físicos aí, um dos maiores expoentes da física do século XX, e historicamente tem essa frase que ele teria dito, né? Eu cito muito essa frase, mas eu nunca fui atrás para fazer uma validação histórica se ele realmente disse ou não, ou o contexto que foi dito. Mas, independente disso, a gente pode ter um contexto próprio aqui. Então, essa visão cientificista que a gente tem, principalmente na internet, do valor da filosofia, pode se resumir a isso, né? O que ele teria dito? Olha lá, a filosofia da ciência é tão útil para o cientista quanto a ornitologia é para as aves, né? Então, que seria algo completamente inócuo, ou seria completamente irrelevante, ou completamente falso para a atividade do cientista. E aí a resposta a ele não demorou a tardar, né? Disseram, olha, se os pássaros tivessem inteligência, até uma ironia brincando com ele, tentando ofendê-lo, mas é uma resposta inteligente, se os pássaros tivessem inteligência para entender a ornitologia, certamente ela seria muito útil para os pássaros, né? Então, é claro que os pássaros não percebem a ciência da ornitologia. Se eles pudessem usá-la, seria muito útil. Brincando que se os cientistas se educassem para entender a filosofia, o que ela é, eles poderiam se beneficiar dela, ou então, pelo menos, ter uma visão muito mais correta de como funciona a ciência do que eles têm hoje, né? Não uma visão falsa. Então, o Feynman tentou consertar isso depois, viu que pegou muito mal, que ficou feio, e ele tentou consertar dizendo, olha, porque o objeto, ele tentou falar, o contexto que eu disse isso é porque o objeto de estudo da ciência não é a própria ciência, né? O objeto de estudo da ciência não é a própria ciência, né? Quem tem que estudar o que é ciência ou o que não é ciência é a filosofia, como a gente vai ver mais para frente, né? Então, o estudo da ciência é o universo das coisas físicas, não é o que é ciência ou o que não é ciência. Ele tentou jogar que esse foi o sentido da frase que ele disse, para não parecer uma pessoa pouco erudita, né? Algum comentário, senhores, sobre essa... Eu só queria comentar que o que falta, na realidade, para muitas vezes, é a definição clara do que é uma coisa e do que é outra, do que é a ciência, por exemplo, né?
Se vai lá no latim, é ciência, conhecimento acumulado. Se eu for para outra área, eu vou ver que são um conjunto de métodos matemáticos, que é uma ferramenta para me trazer informações sobre a realidade. Então, é necessário sempre que a gente faça uma definição dessas coisas. Então, ele Só está que daí dando... quando você vai para biologia, por exemplo, como é que você emprega essa matemática dentro de uma visão? Então, assim, é muito subjetivo, né, cara? Mas eu concordo com você, Célio. Tudo é uma questão de definir exatamente. E eu acho que o Antônio vai falar sobre isso, porque eu acho que é uma das coisas Vou que ele falar sobre colocou lá. isso. A questão a demarcação, a gente chama de demarcação de ciência, né? Qual é a abrangência da ciência, os limites dela, qual a diferença dela para o senso comum, por exemplo, ou para um pensamento mágico, ou para um pensamento mitológico, ou para essas categorizações do pensamento humano. É claro que, como existe uma pluralidade, uma controvérsia dentro da ciência, existe uma pluralidade, uma controvérsia dentro da filosofia das ciências, ou da filosofia em geral. Então, cada filósofo, eu até brinco com isso, né? Quando, não sei se os senhores já participaram de aulas em algum curso de filosofia, se os senhores já participaram de algum curso de filosofia, de aulas em filosofia, então Carlos, você vai se identificar com o que eu vou dizer aqui. Quando você está cursando filosofia, você começa a estudar um filósofo e aprende, né? O professor vai, normalmente, no início, defender as ideias daquele filósofo, expor aqueles enunciados e defender as ideias. E você é estudante de filosofia, você fala, meu Deus, concordo plenamente com esse filósofo, estou encantado com o que ele disse, né? Fantástico, é de uma erudição fantástica, de uma percepção fantástica, concordo com tudo que ele está dizendo. E aí, de repente, vem o segundo filósofo, que vai contradizer tudo que o outro disse. E ele traz uma erudição, um refinamento e uma validade de argumentos também tão forte quanto o primeiro. Você fala, meu Deus, não acredito mais naquele primeiro, agora eu acredito no segundo. E vem o terceiro e desmonta tudo de novo. E vem o quarto e desmonta tudo de novo. E o quinto, e aí depois que você estuda 20, 50 filósofos, você desiste da academia, né? Desiste de ser filósofo. Então... Não, e, ó, eu posso atestar que isso é totalmente verdade e eu fui um exemplo disso. Eu comecei a ler, cara, eu peguei como verdade absoluta que eu li. Aí veio o próximo. Eu falei, nossa, esse aqui que tá certo. Aí veio o próximo. Chegou um momento que eu falei assim, cara, como é que você consegue construir o que realmente é e não é com tanto pensamento diferente, né? Mas eu imagino que isso existe também para que a gente consiga formar também um pensamento crítico, né? E você conseguir Claro. averiguar. Mas realmente, assino embaixo. Não só eu, né? Acho que todos os meus colegas passaram por isso, né? Porque quando você chega na faculdade, você não, digamos assim, na escola, acho que você já tem aquele conhecimento meio que definido, que vai ser passado para você. Mas parece que quando você vai para a faculdade, você vai ter mais opções. E aí, quando você se depara isso pela primeira vez, obviamente, né? Depende muito do sistema de ensino, né? Não vou aqui generalizar e falar que toda a escola é assim, mas eu acho que é mais abrangente. Você consegue se deparar com isso. E eu fui alguém que me deparei e mudei de ideia, assim, em coisa de um mês, mudei 3 vezes de ideia. O Antônio, Na Antônio ciência... Pode falar, Rodrigo, desculpa. Se isso que aconteceu com você, essa coisa um filósofo se sobrepondo a outro, contrapondo as ideias, se isso fosse o mote, a verdade da prática de todos os ensinos das universidades, nós estaremos muito bem. Eu estou desde 94 nas universidades, nunca tirei o pé um mês sequer, passando por departamentos de biologia, ecologia, ciências humanas, sociais, geografia, e todos, sem exceção, não fazem isso. Então, que bom que a filosofia faz isso. Isso é maravilhoso. O que a gente vê é simplesmente, dentro daquela lógica de Aristóteles, aquela organização dos discursos, que o Olavo de Carvalho organizou, teoria dos 4 discursos, que a gente vê é só retórica. Não existe dialética. Não existe confrontamento, como você está falando. Isso é maravilhoso, porque você chega às suas próprias conclusões. Triste é você ver que você entra num determinado departamento, numa escola, ela vai seguir apenas lá o que o Nietzsche falou, o que o Zezinho falou, o que o Feynman falou, o que o Popper falou, o que o Foucault falou. Esse é o problema. Quando você faz isso aí, isso para mim, de fato, é o verdadeiro método filosófico. Que ele é subjacente a toda a verdadeira ciência. Né? Que ele é o caminho para se chegar a algum tipo de ciência. Que a ciência, nessa lógica desse triângulo, né, que o Olavo de Carvalho organiza,
O próprio Aristóteles, ainda que não tenha talvez explicitado diretamente isso, a interpretação do Olavo de Carvalho é que ele fez, mas não chegou a finalizar essa organização. É que, de fato, a ciência é saber cada vez mais sobre cada vez menos. É um conhecimento que se aproxima de algumas coisas que passam por alguns filtros que passam, sim, pela questão da maior veracidade, maior comprovação, maior plausibilidade de ser falseado, né, os critérios de falsibilidade, etc. Mas eles não são mais verdade. Né? Na base disso que você falou ali do Dalai Lama, ele vai entrar naquele discurso poético, né, do Aristóteles. Né, o Shakespeare. Né, há mais verdades entre o céu e a terra do que nossa vã filosofia pode conceber. Coisa assim que ele falou. Né? Isso é tão verdade quanto a existência do átomo. E não precisa de comprovação. Né? Porque chega até a gente por outros sentidos. Né? Pela intuição, pela memória, pelas outras sensibilidades que realmente não tem, que a física não vai explicar, que a biologia não vai explicar. Então, assim, eu acho que esse é também um ponto que você está querendo mostrar para a gente. Abrir a cabeça das pessoas, que quem de fato acredita que a ciência é o caminho da verdade, coitado dessa pessoa. Porque ela vai mostrar a ciência é um pequeno recorte da realidade. O objeto da ciência é restrito por natureza. Ele passa por vários filtros. Ele é aquilo que é passível de refutação, passível de comprovação. Mas aí cada filósofo fala uma coisa. Né? O que daria os critérios de delimitação. Mas, de fato, é saber muito sobre muito pouco. Isso se for estudada a ciência de forma pura e limpa, o que é bem difícil. Né? Porque se você entrar para os cientificistas, que é a maioria, aí, meu amigo... Mas é porque esses caras não entenderam nada. É esse que é o problema. Esses caras não entenderam nada. Pois é, aí imagina se nas escolas de filosofia se ensinasse mesmo só Nietzsche, ou só Schopenhauer, né? Ou só... Se ensinar Sócrates ainda salva, né? Porque tem a Maêutica... Se ensinar só Nietzsche, viu? Se ensinar só Nietzsche e Schopenhauer, na outra semana, meu amigo, os psicólogos vão ficar milionários. Porque vai ser de um pessimismo. Se só se ensinasse Bergson, por exemplo, que é o do vitalismo, né, a gente não teria darwinismo, por exemplo, né, não teria surgido o darwinismo. E o darwinismo, a gente discorda dele, mas ele tem importância na história das ciências, na sociedade humana e tudo. Mas, assim, o que eu queria também concluir, Rodrigo, é que essa diversidade, ela existe na ciência acadêmica, como ela existe na filosofia. O que está acontecendo na internet é que essa diversidade não está sendo exposta. Estão dizendo, os cientistas falam... Nem um pouco. Não, eles falam. Antônio, a minha experiência que é tão reduzida quanto a ciência pode saber sobre a realidade total das coisas, muito restrita, na minha experiência de mais de 20 anos dentro da universidade, Brasil, fora do Brasil, em vários lugares, essa diversidade não existe. É só retórica. Cada departamento, cada corrente apoia uma visão majoritária e exclui a outra. Aí é outra conversa, é o tal do cancelamento. Né? A gente não tem essa... Veja o TDI, veja o que é a TDI, pô. Não pode falar. Mas o que eu estou querendo dizer, Rodrigo, não é no sentido da diversidade filosófica, de abordagens ontológicas de mundo, metafísicas. Estou querendo dizer no sentido de exatamente isso, né? Que existem diversos programas de pesquisa, diversos departamentos, existem ideias diferentes dentro de cada departamento. Então, existe uma riqueza científica tão grande de controvérsias. Se você vai num simpósio, se você vai num congresso científico internacional, é briga para todo lado, porque existe uma diversidade teórica muito grande. E quando a gente chega na internet... Mas, Antônio, será que não são brigas dentro do mesmo grande paradigma? Não, metafísico talvez sim, né? Mas é isso que eu quero dizer. Existe uma diversidade científica que o cientificismo tenta encobrir na internet, por exemplo. Vou dar o exemplo da internet, que é o que a gente está trabalhando hoje aqui. Mas o cientificismo tenta encobrir na internet. Por que tenta encobrir? Para manter a autoridade científica sobre o conhecimento na visão do senso comum da população, entendeu?
É midiático, é propaganda, na verdade, É, né? se eu Para se digo que é estabelecer. ciência, eu digo que teve um artigo publicado, então eu estou certo. Eu não preciso justificar mais nada, né? Isso aí, publicou é igual a verdade. É Publicou na tipo assim, Science, na talvez o Nature, termo. então, Talvez o termo que a gente mais vê na internet é tipo assim, cadê o artigo sobre isso? Se não tiver um artigo, então não é válido. isso, não é Entendeu? verdade. Não, E se não desconsiderando, publicar, só um minutinho para mim só explicar bem isso aqui. Não que não estou aqui também desqualificando os artigos científicos, tá? Não é isso que eu estou fazendo, né? Mas eu quero dizer que assim, por exemplo, você não pode fazer uma construção filosófica mas se não tem um artigo científico para validar isso, então eu não vou levar a sério. Né? É uma ignorância gigantesca por trás desse conhecimento que é passado na internet. e os artigos científicos não têm boa filosofia para validá-lo, para justificá-lo. Sim. Claro, tudo também se baseia da proposta que está sendo colocada ali também, né? Eu não vou generalizar. Se disser hoje, o segredo é simplesmente isso, o que as pessoas passaram a dizer que são as narrativas. Se conseguirem convencer, por algum tipo de retórica marqueteira, de que aquilo é ciência, pronto, aquilo automaticamente ganhou o selo de verdade absoluta e incontestável. Se aquela informação for publicada em certos meios, por exemplo, no mundo acadêmico científico, se aparecer na Science ou na Nature, é verdade absoluta e incontestável. O que para qualquer um com dois cérebros, com dois neurônios conectados, de verdade, sabe que isso é uma bobagem completa. Né? Depois a gente vai poder, Carlos, Célio, Rodrigo, a gente vai poder chegar numa conclusão no final dessa conversa toda, mas já vou adiantar um pouco para que as pessoas que estão assistindo entendam, né? Se não tiverem familiares com essa discussão, acompanhem até o final. Mas eu estou tentando chegar na conclusão, qual é a contribuição para o design inteligente dessa história toda. A gente vai ver muita coisa ainda, vou mostrar muita coisa, né? Mas a gente vai... qual é a conclusão? A conclusão é de que se a gente ficar brigando com esse cientificismo de internet, né, que mostra uma imagem irreal do que é a academia, do que é a ciência, da pluralidade que tem, da diversidade que tem dentro da ciência, a gente vai levar o design inteligente que já está na academia, que já é publicado, que já está sendo desenvolvido de uma maneira científica, a gente vai levar ele nesse embate, nessa guerra de adjetivos, de argumentos simplórios, de argumentos falsos sobre o que é a academia, é muito melhor que a gente faça uma estratégia de educar as pessoas sobre essa diversidade que existe na academia e como funciona realmente a academia, para que elas percebam que o design inteligente já é parte do processo acadêmico, desde que ele surgiu com publicações de livros, por exemplo, sobre ideias científicas. Entendeu? É muito mais fácil, é muito melhor, na minha opinião, que a gente parta para uma estratégia educativa de convencer as pessoas de que o design inteligente já é parte da ciência há muito tempo, porque a ciência do cientificismo, que ela tem dito que é ciência ou não, está errado na internet, profundamente equivocado, do que a gente ficar reduzindo o próprio design inteligente a uma narrativa cientificista e brigando com o cientificismo de internet. Então, na minha opinião, essa seria a contribuição dessa aula de hoje, mas a gente vai discutir isso no final. Deixa eu passar para frente, a gente vai trazer essa questão mais abaixo. Então a gente já discutiu um pouco isso, né? Existe uma separação entre filosofia e ciência? Não existe, né? Se você é um cientificista de internet, ou um cientista que nega a importância da filosofia, você está negando a importância da ciência, né? O que a gente pode dizer sobre filosofia e ciência é que ela tem valores diferentes em termos do que pode ser aprendido como sociedade, né? Ou que pode ser aprendido como uma descrição lógica. Mas instituir começo e fim entre ciência e filosofia realmente é muito difícil, né? Muito difícil. Então, essa questão que a descrição da ciência seria mais analítica e a filosofia seria uma interpretação mais sintética, depende também dos métodos científicos, depende da epistemologia da ciência, ou seja, a maneira com a qual a ciência se fundamenta dentro da própria ciência. A gente vai ver mais para frente um pouco sobre isso. Mas a conclusão que eu gostaria de avançar aqui nesse momento, né, depois as pessoas podem pausar e ler as citações aqui com mais calma, mas é que ciência e filosofia são partes de um mesmo processo. Se parte do conhecimento, então, ao entendimento, e se volta ao conhecimento. E esse ciclo ele vai se retomando, né?
Então, a importância da ciência em relação à filosofia é que você não pode dicotomizar essas duas coisas, né? De uma maneira tão simples assim. Mas vamos continuar. Então, claro, como Feynman havia justificado, a validade do conhecimento científico, então ela é um problema filosófico, não é científico. Tá? Quando alguém vem na internet falar, eu sou um físico, eu sou um evolucionista, eu entendo de ciência, eu faço ciência no meu laboratório todo dia, eu sou doutor, pós-doutor em Harvard, então eu digo que a validade da minha ciência é assim, assim, assado. O que é ciência e o que não é ciência é assim, assim, assado. Não. Se você é um cientista, se você não é um filósofo, ou não tem um treinamento filosófico, ou não está... Eu também não sou filósofo, não tive um treinamento filosófico de pós-graduação. Mas o que eu estou trazendo para vocês aqui é uma reflexão do que o mundo acadêmico traz. Né? Então, eu estou fundamentando, posso fundamentar isso em bibliografias. Né? Então, a fundamentação é de que quem trabalha com o valor da ciência são filósofos da ciência. São aqueles acadêmicos que estudam o que é ciência. Estudam como a ciência se forma, como é a história da ciência, os valores pessoais, os valores sociais imbuídos da ciência, o contexto em que aquela ciência se formou, os métodos daquela ciência, a lógica da ciência. Posso só contribuir numa coisa? Da ciência, por não. Aqui no canal nós temos uma série de vídeos do professor Juan Manuel Torres. E ele é de formação um filósofo da ciência, tá? Deu aula em mais de 10 países diferentes e um cara renomado nesse assunto. Vocês vão encontrar aqui no nosso canal, pesquisem aí Taher Filosófico. Ele também tem algumas palestras que ele deu a respeito dessa questão que o Antônio está falando, né? Obviamente está em espanhol, mas está com legenda em português caso alguém tenha dificuldade. Então, só para que vocês, né, entrem um pouco mais a fundo nesse assunto que o Antônio está falando, o Juan, ele está falando também nesses vídeos. Vai lá, Antônio, desculpa atrapalhar, só para o pessoal, né, se localizar mais depois, se quiser entrar. Imagina, a contribuição é fantástica do Juan. Inclusive, tem aula com ele hoje lá, depois a gente fala isso. Mas, o que eu estou querendo dizer com esse slide é o quê, gente? É que, vamos tentar entender, você que está nos ouvindo e que tem uma cabeça que acredita que a ciência é um conhecimento válido e que os cientistas fazem um processo de avaliação da realidade válido e que a ciência lhe apetece muito, você gosta muito do conhecimento científico. E o conhecimento científico é baseado na academia, que são os especialistas que vão proceder com os processos científicos, que vão publicar, testar seus enunciados e que vão trazer à baila, então, as conclusões sobre a ciência. A especialidade, a parte da academia que vai dizer o que é ciência e o que não é, como a ciência funciona, como ela não funciona, não são os físicos, não são os químicos, não são os matemáticos, nem sequer, não são esses especialistas. São especialistas chamados filósofos da ciência, mais especificamente chamados epistemólogos da ciência. Então, são os epistemólogos que vão dizer, que vão trabalhar, às vezes sociólogos da ciência, às vezes historiadores da ciência, vão contribuir com esse conhecimento. Então, os especialistas estão fora daquilo que nós chamamos de ciência dura, ou hard science, né? Ou aquela ciência que na sociedade tem um status de objetividade maior, né? de autoridade maior. Na verdade, quem tem autoridade para falar sobre o que é ciência e o que não é, e os limites da própria ciência, como ela se processa, são esses epistemólogos, são filósofos da ciência. Então, você que está nos ouvindo, se você quiser estudar sobre esses assuntos, não vai num vídeo de influencer da internet, não vai num vídeo de um biólogo que acha que entende de epistemologia, ou que é um cientificista. Vá ler literatura acadêmica de filósofos da ciência. Né? Senão você acaba caindo nessas caricaturas de ciência que são falsas, que a gente vê tanto na internet. Olha lá, quem é o epistemólogo da ciência? Né? É exatamente esse acadêmico, esse especialista, que vai estudar os princípios, as hipóteses, os resultados das diversas ciências já constituídas. Né? Então, epistemologia, né, é a disciplina do conhecimento que vai estudar como o conhecimento se formou. Tudo. Até mesmo a biografia dos pesquisadores é importante. Né? No que acreditava tal pesquisador lá na década de 20, que fez a teoria
na década de 60, que fez a teoria, por exemplo, da deriva continental. Né? No que ele acreditava, onde ele foi criado, como ele foi educado. Até a biografia pessoal dos pesquisadores é analisada para entender os fundamentos da teoria que ele escreveu, por que ele escreveu aquela teoria, qual a validade que ele deu para ela, qual a validade que a sua época deu para aquela teoria. Né? A metodologia dele, como é que eu posso avaliar a lógica da metodologia dele, a validade da metodologia. Existe uma parcimônia com o resto do conhecimento científico ou não? O que é parcimônia? Se aquele conhecimento ele expressa uma ligação direta, né, uma associação com o conhecimento que é considerado também válido naquela época, né? E tantas outras coisas que são avaliadas, mas quem faz esse trabalho é o epistemólogo, que é o acadêmico. Como você fala, o especialista para falar de física é o físico, o astrônomo é o astrônomo, que é o cara que vai falar de astronomia física, para falar do Big Bang, né? O químico, que vai falar das ligações moleculares, que vai falar da origem da vida, né? Então, quem vai falar o que é o que não é ciência é o epistemólogo. Não é o biólogo de internet, né, que é materialista, não é o teólogo de internet, né, que é apologético também, por outro lado. Então, não é essa pessoa que está imbuída de premissas filosóficas e que está falando da sua própria ciência per se, né, por si mesma, como autovalidante. Não são os métodos da ciência que validam a ciência. É uma análise de toda uma conjunção que passa muito pela filosofia, por isso se chama filosofia da ciência. Não é que é um campo da filosofia, é um campo que vai avaliar a validade da ciência. Tá? Tanto é que a maior parte dos epistemólogos ou dos filósofos da ciência, se a gente for ver os mais famosos, eles vêm das ciências exatas, por mais curioso que possa parecer. São físicos, são químicos. Né? Por quê? Porque os exemplos que eles vão usar para validar o que eles estão dizendo são exemplos da ciência física, da ciência química. Por quê? Eles avaliam que dentro dos métodos das ciências físicas e químicas, esses métodos seriam os mais passíveis de uma análise objetiva. Então, eles vão trabalhar com exemplos dentro desses métodos. Se eles refutarem esses exemplos, eles podem chegar à conclusão que todo o resto da ciência também pode ser refutada dentro dessa refutação. Antônio, e por que suas mentes também são como se fossem já preparadas para a lógica, né? Porque os argumentos filosóficos se baseiam na lógica. A lógica autovalidante, os conhecimentos autoevidentes, as contradições lógicas, que muitas pessoas que são normalmente com a cabecinha mais para outros campos não percebem. Então, esses caras das ciências físicas normalmente estão mais abertos ao raciocínio lógico, que é fundamental para isso aí, para a filosofia da ciência. Sim, o interessante é isso, então, é deixar essa mensagem, vou tentar resumir de novo, que é a seguinte: você quer buscar dentro da ciência um especialista sobre como funciona a ciência, são epistemólogos, são filósofos da ciência. Ah, mas é só filosofia? Não é só filosofia. Né? É filosofia mais ciência. Mais ciência, é uma análise dos procedimentos da ciência à luz de métodos filosóficos. Vamos lá. Então, vamos entrar, então, nas premissas aí, as premissas científicas que estão por trás de todo o conhecimento científico, principalmente o conhecimento científico materialista, né? Que é esse último conhecimento científico que nós tivemos aí depois da Revolução Científica, né? Lá do século XVI, XVII. Então, vamos lá. Então, vamos tentar discutir, assim, claro, de uma maneira bem didática, tá, gente? Essas questões são extremamente profundas. Vamos tentar discutir, pelo menos, introduzir esses assuntos aqui. Qual a primeira premissa que a gente tem na filosofia, que é uma premissa que sem ela a ciência não funciona? A gente já discutiu ela, lembra? A questão do Pitágoras e do Aristóteles. Né? Então, existe a ciência que a gente está estudando aqui, esse mundo, ele existe fora das nossas percepções? As nossas percepções são suficientes para captar alguma verdade sobre esse mundo? Existe um mundo real, né? O mundo de fora das nossas mentes, ele é real ou ele é uma consequência do nosso pensamento, da nossa percepção? A gente cai nessa dualidade de realismo e idealismo, né? Então, a ciência como a gente tem hoje, ela tem que acreditar,
por isso que alguns falam que seriam até dogmas da ciência. Para se fazer ciência hoje, eu tenho que acreditar que o mundo, fora da minha consciência, da minha percepção, ele existe de fato, de maneira objetiva. Ele é uma realidade por si mesma, independente do que eu penso, independente do que os outros pensam, independente das minhas próprias ações. Então, a natureza desse mundo, ela tem que existir de maneira independente da consciência humana. Se eu não tomar essa premissa filosófica como base da ciência, como a primeira coisa que eu tenho que ter, eu não faço ciência. Ciência é inútil. Porque tudo que eu estaria descobrindo sobre a ciência seria ideada, né? Seria uma construção mental. Não existe mundo nenhum a ser apreendido, não existe mundo nenhum a ser conhecido. Por que seria um dogma científico sob determinada perspectiva? Porque não há nenhuma confirmação dessa premissa, ela é uma premissa metafísica. Ou eu acredito nela, ou eu não acredito nela. Eu posso ter uma confirmação através do indutivismo, por exemplo, não, mas é uma confirmação perceptiva. Né? Então, novamente, eu já estou de novo no idealismo. Está somente dentro da minha mente. Né? Eu não confirmei que o universo existe fora da minha mente. Eu estou analisando questões qualitativas da minha própria consciência. Então, a primeira premissa é o realismo, né? Então, muito pouco se fala sobre isso, né? Quando a gente vê o cientificismo de internet, a ciência provou, então, a realidade é como é assim, é a verdade, né? Não, né? Para partir desse tipo de experimentação, para determinar se algo foi provado ou não, eu primeiro tenho que partir de um dogma, de uma crença, que é a crença no realismo científico. É claro que tudo isso é muito... Claro, Antônio, existem camadas nisso aí. Eu entendo totalmente o que você está falando, também já estudei isso aí, penso sobre isso, até falo sobre isso em sala de aula. Quando eu vou dar aula de ecologia, eu falo, sem dizer assim, filosoficamente eu falo, uma das premissas é que eu existo, você existe, existem árvores, existem plantas, existem animais, existem seres humanos, eu não sou uma planta, a planta não sou eu, porque senão tudo é possível. Senão eu vou fazer uma ecologia com alguma cosmologia indígena, que tudo é ser humano, até a árvore é um ser humano, né? Que a mandioca ela gosta de ser plantada porque ela gosta do cheiro humano. Então, assim, eu tenho que fazer uma divisão, eu tenho que partir realmente de uma premissa. Mas, Rodrigo, o que eu estou dizendo... A mandioca não sou eu. A mandioca não sente cheiro do ser humano. E eu acho que isso é auto-evidente. Aí eu discordo um pouco do que você falou, entendeu? Não, mas vamos lá. É passível, eu existo, você existe, isso é a base de todo conhecimento. Não, mas, Rodrigo, deixa eu tentar definir direitinho aqui. Acabou tudo. Você mesmo disse isso. Mas, Rodrigo, se eu tivesse dito o que você disse, eu também não concordaria comigo. Né? O que eu estou dizendo é um pouquinho diferente, tá? O que eu estou dizendo não é tudo é possível porque nada existe. O que eu estou dizendo a realidade existe, mas ela é apenas mental. Ela não existe fora da minha mente. O pensamento, ele existe. Você não concorda comigo? O pensamento existe. Mas a realidade existe fora da minha mente. A realidade existe fora da minha mente. Com certeza. Sim, mas como você comprova isso? É isso que eu quero dizer para você. É auto-evidente. Existe uma realidade fora dos processos mentais. Eu não preciso comprovar. É auto-evidente. Senão não existiria eu conversando com você aqui. Isso não é um processo da minha mente. Não é auto-evidente. Não é lógico. Vai começar agora o Matrix 5 aqui. É lógica, Rodrigo, é lógica a realidade dentro da mente. Tanto é que pelo próprio conceito, se a gente for analisar até o próprio conceito biológico ou neurológico, né, tudo que nós vemos, cores, sons, sentidos de tato, de audição, tudo é formado pelo cérebro como uma simulação dentro da nossa mente, né? Nós não vemos átomos, nós não vemos, as cores não existem no mundo real, os sons não existem no mundo real. Essa é uma dimensão que foi criada como uma simulação para que o nosso cérebro opere nessa dimensão de consciência que nós estamos vendo. Até pelos próprios conceitos de consciência hoje, o mundo que nós vemos, ele é mental. Você concorda que o mundo e o universo são inteligíveis, compreensíveis? Existem leis, existem parâmetros, existem constantes, exatamente porque o meu cérebro, o meu pensamento, o que está dentro de mim, a minha percepção,
a minha consciência, ela encontrou algo fora desse cérebro que corresponde ao que está dentro. Existe uma realidade interna e externa que se encontram. Mas aí que está, Rodrigo, você já está partindo da dicotomia que existe a realidade interna. Você já está partindo da premissa como confirmada. Por exemplo... Mas o mundo é inteligível, Antônio. A gente pode calcular as estrelas. Então, pensa comigo, Rodrigo. Ó, nós vamos ter que fazer parte 1 e parte 2 aqui, rapaziada, que aqui vai entrar um assunto longo. Deixa eu tentar clarificar. Clarificar um pouquinho melhor. Tentar clarificar um pouquinho melhor. É que o Antônio está no tópico 1. Você tem o tópico 2, deve ter o 13, eu não sei qual é, que é a sequência que você está colocando. Eu não acho que você está defendendo isso, você está apresentando, certo? Não, eu estou apresentando que existe uma premissa. Existe uma premissa metafísica. Ela é uma premissa que não pode ser provada. Por que não pode ser provada? Porque o óbvio é que tudo seja mental, porque tudo se passa dentro da nossa consciência. A lógica diz que o óbvio é esse. O óbvio não é que está algo fora. Algo fora é uma criação perceptiva. Ó, deixa eu tentar explicar, Rodrigo. Deixa eu tentar explicar um pouquinho isso. O que você está falando, eu só não concordo. Vamos em frente. Não, mas um minuto. É como você disse, né? O seu argumento de que o universo pode ser racionalizável. A gente pode entender a realidade. Se você discordar do realismo, concordar que tudo está na sua cabeça, por óbvio que a sua cabeça vai entender os seus próprios pensamentos. Então, essa premissa, ela cai. Né? Se tudo é mental, então, por óbvio que o universo pode ser entendido pela mente humana, porque sou eu que estou pensando nele. Agora, se existe uma... Nem tudo é mental. Que a premissa do realismo não existe. Ainda que eu não existisse. Mesmo que eu não existisse, o universo existiria racionalmente acessível. De forma racionalmente acessível. Ele tem uma lógica interna. Eu tenho uma questão, só para me entender aqui. Um dogma, eu já entendi o que vocês estão dizendo, mas assim, eu quero só para o público em si compreender, entendeu? Para não ficar, porque a gente entra no debate aqui, que a gente gosta do debate, mas às vezes o público em casa não vai entender. Só para ficar um pouco mais claro para a galera. Você está dizendo então que dentro de um dogma da ciência há uma premissa que vai aceitar o realismo, certo? É isso? Só para ficar claro para o público. Existem premissas filosóficas, metafísicas. Existe uma dualidade entre realismo e idealismo. O realismo diz que existe um mundo fora da nossa mentalidade, da nossa mente. Tudo que eu conheço desde que eu nasço são os meus próprios processos mentais e as minhas percepções. Ok? Se existe realmente por isso que chama realismo, se existe uma realidade fora da minha cabeça ou não, é uma premissa. Ela não pode ser provada falsa nem verdadeira. Tá. Só para nós colocar aqui, eu preciso dizer que ela é verdadeira. A ciência, então, está dizendo aqui, como premissa, ela aceita o realismo, certo? Só para definir para a galera, certo? Ela aceita. Se ela não aceitasse um dogma como o do realismo, uma premissa filosófica do realismo, não faria sentido fazer ciência. Em alguma esfera, ela aceita o idealismo? Sim, aceita o idealismo, mas aí é um outro tipo. Existe o idealismo analítico, pois tem vários tipos de idealismos analíticos, por exemplo, né? Porque, assim, eu vou colocar aqui um contraponto para vocês. Uma das maiores críticas ao idealismo é você aceitá-lo. Que crítica é essa? Pô, mas que estranho, né? Se eu aceito o idealismo, que tudo é mental, como a maior crítica é aceitar o idealismo? Porque se eu aceito o idealismo, não faz diferença se a realidade é mental ou se ela é física. Nós somos seres que operamos dentro dela, nós somos seres que sentimos dentro dela, interagimos com ela, continua existindo causa e consequência, continuam existindo os fenômenos. Então, se ela é mental, ou se existe, ou se não existe uma realidade fora da mente, seria completamente inócuo aos processos de operacionalidade dos seres humanos dentro dessa realidade. Deixa eu só colocar uma posição. Observando os pais da ciência na sua construção do método científico, na descoberta da matemática necessária para entender a realidade que eles estudavam, eles tinham a premissa de que o universo foi criado por uma entidade inteligente, um designer. Essa entidade inteligente era racional e lógica. A natureza foi criada por ele, logo essa natureza seria racional e lógica. Então eu posso aprender dentro dessa natureza, já que eu também fui criado por esse mesmo designer, eu posso entender a natureza com base na racionalidade
com base nas leis, eles preferiram desenvolver e descobrir métodos matemáticos, para isso que eles fizeram. Então, eles tinham uma premissa, sim, uma premissa de que a realidade que nós chamamos de universo, ela foi criada por uma entidade inteligente, que poderia ser, então, dessa forma, ser compreendido, sendo que essa realidade existiria externamente àqueles que a estavam estudando. Então, existe um realismo nesse aspecto, mas nessa cosmovisão existe também um designer lógico e racional que colocou ordem. Os gregos tinham uma palavra para isso, tinham cosmos, em contrário ao caos, que era a desordem. Então, existe sim uma premissa filosófica por trás disso, que construiu aquilo que a gente chama de ciência, eu diria stricto sensu, que seria os métodos matemáticos, as ferramentas matemáticas que a gente utiliza para compreender a realidade. Então, acho que eu estava tratando do realismo. Qual é o tópico 2, Antônio, na sequência? Que deve ter um contraponto aí. O Antônio, então, Célio, só fazer um último comentário aqui. Muito interessante para quem está ouvindo a gente. Claro, claro. Fazer um último comentário aqui, porque realmente, por causa do tempo até. É muito bom esse debate, maravilhoso. Espetacular. Antônio e Célio, só pegando um gancho em você, se realmente você possa expor, Antônio, a riqueza do que você está trazendo aí, para a gente não ficar só nisso, né? Você tem que terminar essa apresentação. Mas só um ponto interessante que o Célio trouxe aí, que eu já ouvi muitas vezes as pessoas falarem, e para mim isso é muito, muito óbvio, é auto-evidente, que a matemática não foi inventada. Ela foi descoberta. Existe uma dose de invenção da operacionalização da coisa, mas a matemática existe. Ela é uma linguagem que está no universo. Ela foi capturada, perceptível. Então, corrobora o que eu acho que é aquele ponto. Agora, o mais importante, que é ponto pacífico aqui, é que, de fato, eu entendo totalmente, aceito e acho claríssima a sua explicação aqui, de que as pessoas precisam entender que a ciência, conforme é feita hoje, seja ela qual for, para que ela exista e funcione e chegue aos resultados que ela tem, ela precisa de ter realmente essa base filosófica aí como uma premissa, um dado. O realismo é um dado, é uma premissa fundamental da ciência. Então, vamos adiante aí. Eu queria fazer só duas observações que são interessantíssimas, né? Assim, eu acho que para a discussão que está surgindo aqui. Primeiro, responder o Célio. No idealismo analógico, por exemplo, você tem... no idealismo analógico, você tem, por exemplo, a noção de que os processos de entendimento da realidade são mentais, tá? E que a mente projeta a matéria de uma maneira coletiva, ou às vezes até individual. Então, existe uma retrocausalidade. A matéria e o mundo físico que existiriam fora da nossa mente, elas são causadas pela mente, não a matéria que causa a mente, como a gente tem hoje no fisicalismo, né? Então, seria uma retrocausalidade física. A mente é que causa o fenômeno físico da matéria. De outra forma que eu poderia explicar, por exemplo, a gente estaria olhando, quando a gente olha para a realidade, para os nossos sentidos, para o que a gente enxerga, para o que a gente ouve, para o nosso experimento científico, era como a gente está andando numa estrada, dirigindo um carro, sem olhar pela janela, olhando apenas para o painel de instrumentos. Então, eu capto sinais dessa realidade, eu transformo eles numa virtualização, que é o painel de instrumentos, e eu estou dirigindo por uma estrada, olhando para os mostradores do carro. Eu não vejo a realidade em si. Eu não posso percebê-la como ela existe. Eu olho os instrumentos. É como se eu, num outro exemplo, como se eu olhasse para o meu relógio, imaginasse que os ponteiros do relógio se mexendo são o próprio tempo em si mesmo, e as engrenagens do relógio, né, é o movimento do universo. Então, o relógio, ele representa aquilo. As nossas percepções, elas representam o mundo dentro do nosso cérebro. É uma criação ideológica, uma criação ideada da nossa mente. O universo real, físico, se é que ele existe, ele não pode ser conhecido pelas percepções. Eu vou fazer uma proposta. Vou fazer uma proposta para vocês. Vamos marcar para nós fazer uma conversa só sobre isso, porque senão ele não vai conseguir andar com a apresentação do Antônio aqui. Mas vamos fazer o seguinte: vamos preparar aí uma conversa só sobre idealismo e realismo aqui no canal. Eu acho que vai render, meu amigo. E fazer isso com implicações ao design inteligente, né? Só para ter sentido com, né, o nosso tema.
Então eu acho que daria um assunto aí gigantesco e, cara, é por isso que é um gostoso do debate filosófico, né? Que aqui você consegue tratar muita coisa. Então, às vezes, quando vai falar sobre alguma coisa específica da biologia, todo mundo fica quieto, né? Só fala depois, porque realmente é uma coisa muito fechada. Mas assim, eu vou colocar essa proposta para vocês, tá? É, então, assim, vamos deixar então para. Vamos ver uma semana, porque semana que vem já tem coisa marcada, mas a gente vai deixar para alguma semana para ver com vocês, tá bom? Bom, então é isso, pessoal. Vamos agora verificar e finalizar essa parte do realismo, mas vai ter mais, eu acho, 8 partes, né, Antônio? Então nós vamos ter que dividir isso, digamos assim, em formato de outros vídeos, né? Mas o Antônio vai explicar para vocês. Pode seguir, Antônio. Antônio, não se assusta que o Carlos é brincalhão. Sim, a gente vai dar, então, considerem o realismo aí a primeira premissa filosófica da ciência, como um gostinho para vocês aí que estão nos assistindo voltarem para o próximo vídeo. Vamos tratar de mais umas 8 premissas aí, ou dogmas da ciência, tá? E depois mais outras coisas também vão surgir. Mas, vamos lá, então, continuando. A gente estava... outra história interessante que eu queria trazer para vocês, depois da questão do idealismo analítico, sério, é a questão até mesmo no cristianismo, eu me deparei com um exemplo interessante. Agora não vou me recordar se é uma filosofia tomista, de São Tomás de Aquino, ou se é Santo Agostinho, não me lembro quem foi agora. Mas lá no princípio do cristianismo, houve um filósofo desses cristãos que trouxe o questionamento. Ele pensou, bom, se Deus é onipotente, onisciente, né, e inteligentíssimo, né, inteligente, será que ele teria se disposto a criar o universo de maneira física, nessa dualidade corpo e mente, separado, né, em duas naturezas, corpo e espírito, corpo e alma, ou será que ele teria feito também uma simulação? Teria feito com que as almas acreditassem que existia o universo físico, quando ele é simplesmente uma simulação mental? Então, os primeiros cristãos já debatiam essa questão do realismo, perguntando, será que o universo existe? Ou será que Deus, na sua inteligência, simplesmente está fazendo com que os espíritos acreditem que esse universo existe através dos sentidos, né? E, na verdade, nada existe, não foi criado nada físico, a não ser essa ilusão da percepção para as almas. Posso fazer uma pergunta, pessoal? Posso fazer uma pergunta, pessoal, que eu não vou me aguentar. Me desculpe, eu sei que vai passar um pouco do tempo, mas eu queria saber, Antônio, uma questão pessoal para você. A sua visão de design inteligente é uma visão ligada a isso? Eu conheço alguns do design inteligente americano que tem essa visão que tudo é uma simulação. Essa é a sua visão? Ué, travou o meu aqui ou foi o do Antônio? Não, caiu todo mundo. Então foi o seu. Se caiu todo mundo... Foi o meu. Foi o seu, vai lá. Mas voltou. Bom, a pergunta é, então, se a minha visão para explicar o design inteligente é uma visão da teoria da simulação. Se for não, você só diz não. Entendeu? Só para não tomar tempo. Só porque eu fiquei curioso. É só porque eu fiquei curioso, entendeu? Não é. Na verdade, eu não tenho uma explicação, um enunciado... Não, mas então, beleza. É só porque eu fiquei curioso. Pode seguir aí para nós não tomar muito tempo. É porque realmente eu fiquei curioso, porque eu conheço algumas pessoas dos Estados Unidos que têm essa visão e é muito interessante. E se você tivesse essa visão, eu queria até marcar aqui uma conversa só sobre isso, porque eu acho bem interessante. Mas vamos lá, então. A teoria da simulação, ela voltou na ciência agora, né, com uma força muito grande. Estão fazendo diversos experimentos, inclusive em programas de pesquisa muito, muito famosos, né, em universidades grandes, sobre se a realidade ela é simulada ou não, né, se nós vivemos uma simulação ou não. Não, a minha explicação para o design inteligente não é preferivelmente essa, mas é uma possibilidade fora do discurso religioso, né? Ou não, né? Como eu estava falando para vocês, dentro do próprio cristianismo já existe dentro da filosofia cristã essa possibilidade, né? Então, imagina que interessante. A possibilidade da simulação implica que você tem uma inteligência que fez a simulação. Então, você é obrigado a ter um pressuposto de que existe um designer desse modelo, dessa simulação que chamamos de universo. Então, tem que ter um pressuposto básico para isso, né? Com certeza. Por isso que serve de explicação para o design inteligente, mas também joga a questão para
vários problemas de paradoxos como é que se chama, gente? Da regressão infinita, né? Mas, enfim, bom, então, deixa eu passar o último slide aqui do realismo. Então, é certo que partimos dessa premissa, então, de que o mundo externo não é mero fruto da mente coletiva, né? Então, existe uma corrente idealista, como eu estava falando para o Célio, que acredita que uma mente coletiva que está fragmentada nos indivíduos quando eles ocupam as percepções corporais individuais, ou seja, o meu corpo com um cérebro, com a minha história de vida, as minhas lembranças, a minha percepção, fragmenta uma memória coletiva, mas é essa memória coletiva, essa consciência coletiva que vai criando o mundo através das próprias experiências de quem o vive, né? Então, assim, o realismo, né, de que o mundo existe fora da nossa mente, ele não pode ser justificado pelo método científico, tá? É uma premissa necessária para que ele funcione, para que a ciência funcione. Se não fosse assim, não poderíamos formular hipóteses e teorias sobre o funcionamento da natureza, se ela não for regular, constante, existir fora das nossas expectativas da nossa mente, né? Para quem é da internet e quem está nos assistindo não conhece essa figura, é um algoritmo aí de um colapso da função onda-partícula, né? Da questão da nova física. Então, lá na década de 20, década de 30, quando começaram a se estudar que as partículas subatômicas, o início aí da realidade, né? A realidade na sua forma mais intrincada, no microscópica, no microcosmos, quando a realidade vai se formando, existem fenômenos que eu não consigo predizer a localização das partículas da realidade, não há uma localidade de predição, elas estariam numa condição de superposição, ou seja, eu não sei, elas podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo, em uma das interpretações, que é uma interpretação antiga, mas que em determinado momento, quando existe uma observação desse fenômeno, uma detecção desse fenômeno, uma intencionalidade de observar o fenômeno, há um colapso dessa função de onda, que estaria num estado superposto, em uma partícula real, que aí sim vai ter uma localização fixa no espaço, uma energia que pode ser observada e mensurada. A interpretação de Copenhagen, né? A interpretação de Copenhagen. Então, é muito interessante que existem interpretações deterministas de causalidade que explicam isso dentro de uma percepção que não essa de que o observador influencia na matéria, né? Mas, de qualquer maneira, é uma questão muito interessante, dentro da pluralidade da ciência, que a física hoje, né, a última física que a gente conhece, inclusive se especulou muito em termos esotéricos sobre essa questão, né? Não vamos entrar aqui nesse mérito. Mas existe muita afirmação enganosa sobre essas questões. Mas é interessante notar que os físicos, lá no começo do século XX, no alvorecer de uma nova compreensão sobre como se forma a realidade, eles chegaram a interpretações de que a observação, inclusive são mantidas por alguns até hoje, de que a observação da realidade é que faz com que ela se conforme dentro de um quadro de causalidade de evento fixa, né? Que ela se conforme dentro daquilo que nós podemos observar. E que assim, então, a realidade se constrói num tempos que a gente não consegue perceber. Seria consciente, então, seria uma consciência coletiva que forma essa realidade? A discussão à época dessa interpretação implicava que existia um observador do universo, não as pessoas, mas o observador externo que criava essa realidade. A implicação direta, que era a grande discussão, é que se esse observador seria Deus que construía a realidade a cada segundo do universo inteiro. É bem interessante, aí o DI entra de novo nessa mesma parada, porque o pressuposto teria que ter um observador externo ao universo, que não é, obviamente, o ser humano, né? Os processos que são observados, né, os processos que são observados por cada um de nós, no nosso momento de consciência, nossa percepção, eles se conformariam de acordo com a nossa observação, né? Os processos fora da nossa observação teriam um agente externo. Mas aí cai de novo numa questão idealista que seria: será que o que eu não estou observando existe?
né? Na teoria da simulação, por exemplo, que nós citamos, como num jogo de videogame, por exemplo, né? Quando eu faço um jogo de videogame, uma simulação ali de gráfico, aquilo que eu não estou observando na minha tela, como jogador, o computador não está renderizando, né? Ele só está renderizando uma parte do software, né? Porque senão não teria como... A realidade estaria sendo construída a cada segundo à frente, conforme avança a execução do software. Claro. Então, a nossa realidade física aqui poderia acontecer da mesma maneira, né? O nosso está renderizando apenas o que nós vemos, né? Seria até inteligente que alguém tivesse criado o universo dessa maneira, né? Nós imitamos isso aí nos nossos jogos de mundo aberto do videogame, né? Nós estamos imitando isso, né? Mas, enfim, só tomara que não seja... Só tomara que não seja um GTA. Vai ficar perigoso. Brincadeira, vamos lá, continua aí, para finalizar. Mas, então, uma conclusão filosófica que a gente pode ter é de que a premissa de que as leis da natureza são independentes de quem as observa é um pilar da ciência, né? Um pilar da ciência também. Então, dentro desse realismo, você imaginar que as leis físicas são independentes da observação é um dos grandes pilares da ciência, sem o qual a ciência é inviável, né? Inviável. Então, esses dogmas também, como eu disse no início, quando a gente começou a discutir o realismo, não é só isso, tá? Quem está nos assistindo na internet, é muito mais complexo do que isso. São discussões filosóficas que vêm da formação do mundo ocidental e de muito antes. Então, nós temos que entender que muita diversidade se produziu sobre isso, muitos pontos de vista, e é preciso estudar profundamente tudo isso. Então, aqui nós estamos introduzindo de uma maneira didática para auxiliar quem não conhece. A conclusão dessa primeira premissa científica do realismo é só para a gente tentar evidenciar que o conhecimento científico e o conhecimento filosófico, eles são indissociáveis. Então, isso lá para frente, quando a gente for discutir ciência e pseudociência, quando a gente for discutir os valores da ciência, o que é ciência e o que não é, as diferenças entre ciência e senso comum, diferença entre cosmologias e cosmogonias, tudo isso vai entrar nessa baila em algumas próximas partes, quando a gente for continuar essa conversa. Bom, perfeito, então, quero agradecer ao Antônio, né, vai ter mais uma parte, pessoal, vai ter parte 1, parte 2, vocês fiquem ligados, se você não é inscrito do canal, se inscreva, a conversa tá boa, vocês viram que aqui, como até o Antônio falou no começo, há tantas cosmovisões diferentes, né, marco teórico, eu tenho o lado do Rodrigo, meu lado, o Célio, o Antônio, vocês que estão aí acompanhando, talvez discordam de tudo que a gente falou aqui, então isso que é o mais interessante, poder trazer ao debate, ao diálogo e poder, digamos assim, verificar, né, as possibilidades, é o mais interessante. Então, gente, muito obrigado, quero agradecer ao Célio João Pires, ao Rodrigo Pena, ao Antônio, que fez uma ótima exposição, né, de forma bem culta, inteligente, então eu quero agradecer a todos vocês. Célio, quer dar suas considerações? Pessoal, foi um prazer, fiquei estimulado para estudar mais profundamente esse assunto aí com o Antônio. Prazer, Rodrigão, até a próxima semana. Estamos aí, Carlos, um abração. Prazer, povo, estamos aí. Rodrigo, suas considerações. Foi tão bom que durou tanto tempo e vai ter outras partes. Então, Antônio, muito obrigado pela sua participação, pela sua vontade de fazer o negócio com toda a honestidade intelectual, aí, contribuindo, né, divulgando, compartilhando o seu conhecimento, sua experiência, que é muito rica realmente. Aprendi várias coisas muito interessantes. E o importante é isso, provocaram coisas na nossa cabeça e vamos seguir em frente aí. Sucesso e espero continuar esse debate aqui, nós aqui. Muito bom. Antônio, suas considerações finais. Bom, galera, foi um prazer, é a primeira vez que eu participo de uma reunião como essa. Espero que existam muitas outras, porque eu adoro conversar sobre esses assuntos. E para a galera que está nos assistindo, eu vou tentar trazer muito mais sobre ciência mesmo também, sobre as questões científicas nas próximas partes. Então não percam aí. E o intuito não é desvalorizar o pensamento científico, muito pelo contrário, vocês vão ver que no final o intuito é mostrar que pela diversidade da ciência e do pensamento filosófico tem que se valorizar o entendimento dessas questões. Não diminuir, não diminuir.
Bom, gente, muito obrigado a todos vocês. Se você não é inscrito, se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo. Deixa seu like, comenta aí a sua tese aí nos comentários do vídeo, que depois a gente vai ler, vai deixar um coração, vai até, né? Eu sei que o pessoal, o Célio sempre vê, o Rodrigo às vezes comenta, né? Antônio, se quiser comentar aí nos comentários também, quando alguém escrever alguma coisa, fica à vontade. Então, assim, pessoal, fique à vontade para dar seus comentários, tirar suas dúvidas. E na próxima Liga TDI a gente vai tentar fazer a parte 2 aí. O assunto é brabo. Vocês viram que é bom, entendeu? Gente, um grande abraço para vocês e até a próxima semana. Valeu!